Olá, amigo investidor! No vídeo de hoje, veremos a análise completa de Sanepar, né? Código em bolsa SAPR tem 3, 4 e 11. Então tem ação ordinária, ação preferencial e unit. Eu sou Matheus Brito e vamos lá. Esse vídeo ele não é uma recomendação de investimento, tá? E sim uma análise pessoal do ativo com o objetivo de agregar conhecimento e valor, tanto para o acionista como para quem adora o mercado financeiro. Vamos a alguns números de Sanepar, né? Sanepar é a Companhia de Saneamento do Paraná, empresa de economia mista, então é uma junção aí de privada e pública, geralmente com capital aberto. Trata de saneamento básico, né? Atende a 345 cidades paranaenses e mais 293 localidades menores. Foi fundada em 1960, sua sede é em Curitiba e conta atualmente com mais de 7 mil colaboradores. Possui mais de 53 mil quilômetros de tubulação para água potável e mais de 35 mil quilômetros de rede de esgoto. Fornece água potável para 100% da população urbana. Então, Sanepar é uma gigante. Com esses números aí a gente vê que é gigante a empresa. A Sanepar ela consegue coletar 70% do esgoto e consegue tratar 100%. Né? Então, todo o esgoto que ela coleta, ela consegue tratar. A média nacional de coleta é de 51% e de tratamento é 74,9%. Então, a Sanepar trabalha acima da média nacional, muito acima. Né? Então, para que a Sanepar consiga... para que ela consiga esse grau de eficiência, né, esse grau de satisfação, de eficiência mesmo, ela é uma empresa que necessita de muito investimento. Então, nos últimos 7 anos, a empresa investiu aí 5 bilhões. Né? Então, é uma empresa de investimento intensivo. Em 2014, a Sanepar formou uma joint venture, né, uma JV aí, que é uma empresa, a união de duas empresas visando lucro. Né? Formou aí em 2014, junto com a Cataline, a CS Bioenergia, que é nada mais do que uma empresa que visa produzir energia elétrica através dos resíduos que a Sanepar coleta no esgoto. Então, através desses resíduos, a ideia é fornecer energia. Né? Então, eles estão em operação aí e tem essas métricas aí para fornecer de energia, né? 2,8 megawatts e 22,4 gigawatts ao ano. Aqui a gente tem os números da Sanepar de contratos. Perceba que os 10 maiores contratos da Sanepar, né, eles estão aqui. Então o primeiro maior é de Curitiba, com 24,5%, seguido por Londrina, Maringá e Ponta Grossa. O que é legal de observar aqui? É o período, né, da concessão. Então, para Curitiba falta 29,8 anos para o contrato acabar. Londrina 27, Maringá 21 e outros 20 e tantos, tudo de 20 e tantos, né? Os menores ali e tal. Mas assim, o que é bom nisso é que o contrato é bem longo, tipo de energia elétrica, empresa de energia elétrica. Né? Os contratos longos e então assim, a receita é previsível. Você sabe que durante 30 anos aí, o maior contrato da Sanepar vai estar tá em atividade. Então, você tem aí 30 anos de receita previsível. A composição acionária de Sanepar, como é uma empresa do governo, né, o governo está no meio, é uma empresa de economia mista, então o Estado do Paraná ele é detentor de 60% das ações ordinárias, então ele é o controlador. Né? E aí, seguido dele, tem vários fundos aí de investimento, né, XP Long, Vanguarda Total e por aí vai. Então, tem uma porrada de gente aí, de fundo de investimento, de pessoas ali, tem um tal de José Antônio. Então, assim, aqui é a composição total de acionistas da Sanepar, ok? Já pensou daqui a 30 anos seu nome está nessa lista aí? Sucesso! Vamos lá! Segmento de listagem nível 2, tem tag along tanto na ON quanto na PN em 100% e na unit maior igual a 80%, então o acionista minoritário está protegido aí, né? Free float aí de 40% nas ordinárias, o governo detém 60%, então só pode circular 40%. Quase totalidade das PNs aí estão no mercado,
tá? E o governo é o sócio majoritário. Então, basicamente, é uma empresa que tem aí 60% governado, controlado pelo governo, e o restante em circulação. Vamos falar agora das vantagens competitivas de Sanepar. Mas antes de falar, quero te perguntar, já deu aquele like? Já se inscreveu? Se inscreve aí, né? Se você tem afinidade com esse tipo de assunto, se você gosta, se inscreve aí, porque na próxima empresa que eu fizer análise, você vai ser notificado. Então se inscreve, ativa o sininho, dá aquela curtida e manda um comentário para mim aí, para eu saber o que é que você achou. Beleza? Então vamos lá. O business de Sanepar ele é previsível e resiliente, óbvio, né? Que aqueles contratos de 30 anos, obviamente a gente vai saber que durante 30 anos vai estar vindo aquela receita. E os clientes são diversificados, ele atende todo o estado praticamente, né? Então tem muita cidade ali. Disponibilidade hídrica de 1,2 milhão de litros por segundo e recursos energéticos de 2,6 milhões de gigajoules. Forte geração de caixa, ou seja, é uma empresa que está intensivamente fazendo investimentos, então tem que ter uma forte geração de caixa, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse tanto de investimento, né, na ordem dos bilhões, a empresa consegue distribuir aí pagamento de dividendos de forma recorrente com um payout de 50%. E lembrando, no Estatuto Social da empresa diz que tem que ser 25% e mais 25% se tiver saudável, né? Então, assim, Sanepar vem saudável aí ao longo de muitos anos, porque vem distribuindo 50%. Operação em grande escala, grande capilaridade, com presença em 346 municípios atendidos, ou seja, uma capilaridade muito grande. Sanepar atende muitas cidades, então ela está espalhada aí no estado em muitos locais. A empresa nunca apresentou prejuízo, então você percebe aí que todos os anos teve lucro, então nunca deu prejuízo, isso é bom para uma empresa. Em 2008, lucro líquido de 141 milhões. E em 2018 subiu para 900 milhões, uma média de 20% de crescimento. Então, se você analisar aí, 20% de crescimento ao ano, quem colocou aí R$1.000 em 2008 e se manteve firme aí até 2018, teve esses 20% de crescimento aí, então R$1.000 se transformariam em 6.000 e tanto, 10 mil em 60 e poucos mil, né? E 50 mil em 300 e poucos mil. Então, perceba, é uma grana preta, né? Você botar 50 mil em 2008 e em 2018 você tirar aí seus 300 e poucos mil, tá? Então, um crescimento muito satisfatório. A Sanepar ela passou por alguns anos de crise ali em 2005 até 2010, né, que ela teve o governo influenciando no reajuste dos preços, congelando as tarifas, né, de reajuste. E aí você associa, né, uma empresa que precisa de caixa para fazer investimento e a empresa agora não tem caixa porque as tarifas foram congeladas e ela passou vários anos ganhando a mesma coisa. Então, os investimentos eles diminuem. Então, o Capex ele foi reduzido bastante em anos de crise, onde está marcado aí no gráfico, né? Então, a Sanepar ela ficou estagnada nesses anos aí. De 2011 a 2018, a receita de Sanepar ela cresceu uma taxa composta média de 13,2%. Então, ela vem apresentando crescimento, né? De 2008 a 2018, 20%. De 2011 a 2018, 13%. Então, é uma empresa muito bacana nesse sentido aí. E a empresa tem um plano de investimento, né? A Sanepar ela pretende investir 7,1 bilhões até 2023. Perceba que são investimentos altíssimos, né? Então ela pretende botar aí 3,7 bilhões na parte de esgoto, pretende melhorar mais ainda a estrutura de esgoto e 3 bilhões para abastecimento e distribuição de água, né? Esses 3 bilhões aí vai para o Paraná, porque as instalações elas são antigas e aí precisa de reparos e de melhorias, né? Objetivando minimizar as perdas, né? As empresas de saneamento elas perdem água, a água sai da estação até chegar na casa do cliente. Nesse trajeto aí ocorrem perdas, então
quanto mais água ela perde, mais dinheiro ela deixa de ganhar, porque não chega água na casa do cliente. Então, a Sanepar quer fazer esse investimento também para minimizar as perdas. E aqui a gente tem um índice de perdas, comparando com as outras do setor, né? A gente tem aí a Sanepar como a segunda maior que perde água, né? Então, atrás da Copasa apenas. Então, a Sanepar precisa diminuir muito isso aí para poder reverter isso aí em caixa, né? Em dinheiro. A gente tem a margem operacional, né? Margem operacional de forma simples, é a eficiência da empresa. A gente mede a eficiência da empresa, então a Sanepar está um pouquinho atrás da Sabesp, né? Então a Sanepar é bem eficiente, a gente pode perceber aí, muito mais que a Copasa. A gente tem o ROI aí, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é saber se a empresa remunera bem o acionista, se traz valor para ele, se agrega valor, né, ao dinheiro que ele está empregando ali. Né? O ROI é a relação entre lucro líquido sobre patrimônio líquido, então é uma medida importante aí. Sanepar, nos anos de crise, apresentou ROIs baixíssimos, né? E agora, em 2018, Sanepar apresentou o maior ROI, né, de todos os tempos, maior até que o de 2003. Então, está numa tendência aí de alta, né? Sanepar aí vem apresentando ROI de 15%. Então, é o maior ROI aí, ó, ficando à frente de todo mundo, tá? Então, é uma empresa que tem um retorno sobre patrimônio líquido interessante para o acionista. Falando de dividendos, né, de como ela retribui o acionista, de como ela devolve esse dinheiro, né, a Sanepar está com aí 4,8, 4,7, né, um yield de 4,7, ficando atrás da Copasa, que distribui aí 7%. Tá? E uma pausazinha para os resultados de 2019, né, o segundo trimestre, de forma mais rápida, para que a gente não demore muito. Gosto de fazer vídeos rápidos, dinâmicos, para que não demore muito. Tá? A gente teve aí um crescimento de 8,9% na receita líquida, 8,9% em relação a 2018, tá? Um lucro líquido aumentado aí em 2,2% em relação aos 6 meses de 2018. O número de economias teve um crescimento de 1,8%, então já melhorou um pouco as perdas de água e de esgoto, né? Cresceu 1,8% e 4,4%, então já começou a melhorar. A dívida líquida sobre o EBITDA no segundo trimestre de 2019 foi de 1,7%. Esse indicador ele mede o grau de alavancagem de uma empresa, né? Se ela consegue pagar as dívidas. Então, abaixo de 3 ele é um indicador saudável. Sanepar está dando 1,7 vezes, né? Então tá tranquilo, tá de boa. O número de ligações em água e esgoto, se a gente olhar aqui, você vai perceber que aumentou em 1,6 o número de ligações de água residencial, 2,3 o comercial, industrial 1,4. Então ela vem aumentando aí o número de ligações de água ano após ano, né? Isso é legal, porque quanto mais ligações de água e de esgoto a empresa faz, mais receita ela vai receber. Tá bom? Então, aqui de água e de esgoto, a empresa vem crescendo aí, dá para perceber. E os riscos, né? A empresa é maravilhosa até o momento, a gente tem visto aí os números, os indicadores, tudo mais, o que é a empresa, como funciona. Mas a empresa também tem riscos, né? A interferência do governo é o pior risco que Sanepar tem. Assim como aconteceu lá atrás, pode acontecer de novo, né, do governo congelar as tarifas, usar a empresa como manobra eleitoral, né, em época de eleição. A empresa é pública, né, o controlador é o governo do estado do Paraná, então é capaz, pode acontecer, nunca se sabe. Como a gente é investidor de longo prazo, a gente tem que pensar nessas coisas lá na frente, 20 anos à frente. Porque a gente pode querer comprar a Sanepar e manter ela por 20 anos. Mas e aí, se lá no 16º ano que você tem ela em carteira, entra um governo que faz isso? Né? Então, é um risco a se considerar. Que é os riscos regulatórios, né? A agência de regulação pode, de repente, barrar aí as taxas, diminuir, fazer alguns reajustes que não sejam favoráveis para a empresa, e isso aí vinha prejudicar. E a concentração de receita em alguns municípios. A gente percebe ali que tem municípios ali que tem uma concentração muito grande, o contrato é longo, mas
está muito ali, né? Se de repente aquele município tiver algum problema e resolver rescindir o contrato com a Sanepar, aí a empresa vai ter um grande problema, porque 20% da receita vem daquele lugar. Então, é um outro detalhe que tem que observar. Alguns indicadores fundamentalistas de Sanepar, né? Sanepar tem um preço-lucro aí de 9,3, um PVP de 1,4, um VPA de 57, um ROI de 15, a gente já viu, dívida bruta sobre o patrimônio líquido de 49, está no limite, né? Benjamin Graham, no Investidor Inteligente, ele diz que a dívida bruta sobre o patrimônio líquido tem que ser de abaixo de 50%, então tá tranquilo. A dívida líquida EBITDA, como a gente já viu, também tá tranquilo. O que eu não gostei é a liquidez corrente, né? 0,8. A liquidez corrente é um indicador que diz assim, é o indicador que garante que a empresa possa pagar suas dívidas, suas despesas de curto prazo. Então, 0,8 não é um número legal. É bom acima de 1, né? 1,5. Então, o Sanepar aí tá um pouquinho assim, pendendo para as despesas de curto prazo. Mas não é nada preocupante, porque já está próximo de 1, tá? E os outros indicadores de dívida, eles estão legais. E aí, comparando com as outras do setor, né, a gente tem aí o PL de Sanepar é o menor, né, então é um bom indicador, não sozinho, mas em conjunto. O PVPA de Sanepar ele está acima da Copasa, então ele não está tão bom assim. Né? A Sanepar está sendo negociada para alguns a um preço caro. Né? A liquidez corrente é a que fica mais atrás, então esse aí eu não gostei. Praticamente, pessoalmente eu não gostei, tá? Tem gente que vai achar que não tem problema. Dívida bruta sobre patrimônio líquido tá ok, tá maneiro ali, tá? E a conclusão, né? Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever, tá bom? A conclusão, o Sanepar está apresentando elevados ROIs, né? Então é interessante para o acionista. Tem um histórico aí garantido de mais de 10 anos de lucratividade. Tem um ambiente regulatório pela frente aí favorável, né? A gente está numa época aí, com a atual conjuntura do governo, a tendência é que o ambiente regulatório fique favorável, paga bons proventos. Então esses são os pontos aí que eu vejo bem positivos, né? Da análise qualitativa, tá? Então, assim, Sanepar ela tem tudo isso aí, ainda tem um fosso econômico, né? Sanepar tem um monopólio no sul, então é interessante demais a empresa. E aí, como eu falei, né? A interferência nos preços dos reajustes e a empresa é controlada pelo governo. Então, esses são os pontos negativos que você tem que estar de olho, né? Então, talvez um desconto maior em Sanepar seria interessante para uma entrada por esse risco aí, né? Do governo. Mas nada que você estudando aí com cuidado é uma boa empresa para se ter em carteira, né? Eu particularmente tenho e gosto bastante, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso, tá? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e até a próxima.